abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui alguns textos que vão falar como podemos alcançar o objetivo de preparar meninos e meninas com toda a energia para servirem a Jesus. Vamos ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 11. E vocês vão ver aqui uma ilustração muito interessante. Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, no verso 1. Vocês têm uma história interessante, não tem? Eu estive meditando nessa história hoje. É a história de quem? Do que fala essa história? Gênesis capítulo 11. A história do quê? Da Torre de Babel. Pastor, o que tem a ver a Torre de Babel com alcançar o objetivo, salvar do pecado que há no serviço? O que tem a Torre de Babel? Tem comigo a seguinte parte, o verso 6. Disse o Senhor: o povo é um, todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Quando eu leio estes primeiros versos e paro neste verso, eu chego à seguinte conclusão: este grupo, lá conhecido como grupo da Torre de Babel, estava tremendamente unido, certo ou errado? Certo? E qual era o propósito desse grupo? Alcançar o quê? Alcançar o céu. Fantástico, não? Qual é o seu propósito? Não alcançar o céu? Está você unido ou não está? Não sei. Estão construindo a torre? Peraí. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa história? Amigos, olha que lição fantástica aqui. O povo estava unido, falavam todos uma só língua, tinham um alvo, um propósito, construir uma torre, chegar ao céu. Agora vem a perguntinha chave: era esse o plano de Deus? Era esse o plano de Deus? O que Deus tinha falado? Espalhar e multiplicar e encher a terra. Ok? Deus não tinha falado para eles se dividirem, lutarem entre si. Tinha falado para se unirem num propósito de encher a terra, de multiplicar-se pela terra. Não de construírem uma torre e chegarem ao céu e desafiarem a Deus. Não. Mas aqui uma lição é ensinada. Estavam unidos com um propósito. Era errado. Ok. Agora vai para o livro de Atos. Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós temos um outro grupo também, com um propósito muito especial. Eu leio Atos capítulo 1, no verso 14, e encontro a seguinte mensagem: todos estes perseveraram como unânimes em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos estes perseveraram unânimes em quê? Em oração e súplica. Agora leia comigo o capítulo seguinte, capítulo 2, verso 42. E perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amigos, esta é a lição que eu gostaria de colocar para vocês. Deus sempre contou com jovens. Vocês viram a história, a Bíblia mostra isso, a história da nossa igreja mostra isso. Deus está contando com jovens hoje, com você hoje, não importa a sua idade. Jovens que levantem-se unânimes e comprometidos, unidos, não para construir a Torre de Babel, mas para se espalharem pelo mundo, proclamando a mensagem que Jesus vai voltar. Amém. Em breve.
Eu tenho ali. Eu pedi para o meu amigo Rony, hoje trabalhar um pouquinho extra nesta mensagem. Mas eu tenho uma história que talvez alguns de vocês já tenham visto pela internet. Eu recebi alguns meses atrás de um amigo. Lemos essa história para um grupo de meninos e meninas lá em Orlando, quando estivemos num acampamento há 2 semanas atrás. O pastor Jim me apresentou essa história do Nick, aqui na Igreja Brasília em Tempo, semana passada. Este jovem Nick, vocês veem ele em cima desta mesa. Se as luzes se apagarem, podem ajudar talvez a visualizar melhor, eu agradeço. Nick, filhos de pais australianos, nascido na Austrália, sem as extremidades do seu corpo, sem as mãos, sem as pernas, sem braços e sem pernas. E os médicos, podemos fazer nada, não há nada que nós podemos fazer. Um choque para os pais, porque Nick tinha irmãos perfeitos. E agora? Para os médicos, era um caso perdido. É melhor acabar com a vida. Para os pais, um estado de choque. O que fazer? Como fazer? E os pais apresentaram um outro rumo de vida. Dedicaram-se à vida do Nick, para que ele tivesse saúde e para que ele crescesse. Quando ele chegou à idade escolar, ele foi proibido de ir à escola. Porque como é que ele ia estudar? Como é que ele ia escrever? Como é que ele ia fazer as coisas? Não dá. Uma escola onde todo mundo escreve, movimenta com as mãos, com os pés. O que fazer? E os pais que se dedicaram à luta para mudar a lei na Austrália, de que a escola deveria também receber um deficiente. A lei foi mudada. Ele entrou para a escola, passou a ler, aprendeu a ler, aprendeu muitas coisas da escola. Nick se formou em marketing e comércio. E Nick hoje, ele é um palestrante de motivação a milhares de jovens que têm vidas perfeitas, mas que muitas vezes estão escravizados por causa das drogas, dos vícios, da depressão, de problemas desse mundo, enfrentando crises. E ele, sem as pernas, sem os braços, venceu por pais dedicados que se entregaram para que ele tivesse vida. Ele tem viajado em muitos lugares do mundo. Um dos alvos dele é vir aos Estados Unidos, poder, quem sabe, participar de uma entrevista aqui de televisão e testemunhar da esperança que ele tem de vida perfeita. Amigos, eu não conheço o Nick pessoalmente, não sei se ele é seguidor de uma religião específica, mas a mensagem que eu li no e-mail é que ele prega a esperança. E você?